Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala por sua palavra. Oremos. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra agora a nós o teu amor. Santo Espírito, vem sobre nós neste momento, abre o nosso entendimento para a tua palavra. Santo Espírito, vem sobre mim nesta hora, conduze a mim na proclamação da tua mensagem. Santo Espírito, fazem com que esta palavra fortaleça a nossa fé e ajuda-nos a praticá-la e a testemunhá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para acompanharem em suas Bíblias o texto de Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 27. Está escrito assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Estimada igreja, provavelmente você leu o convite que foi encaminhado através das mídias da comunidade para este culto, em que lá aparece um tema: acabou-se o que era amargo. Esse parece ser um título interessante para esta nossa reflexão, em razão da primeira prova a que os israelitas foram submetidos por Deus assim que saíram da escravidão no Egito. 400 anos na condição de escravos. Foram libertados. Depois de passarem pelo Mar Vermelho, a primeira de muitas provas. Acabou a água. Como nós sabemos, o povo israelita não precisou levar
levantar um dedo sequer para derrotar o faraó ou o seu poderoso exército no processo de libertação da escravidão. Eles receberam essa liberdade de graça. Foi uma vitória fácil, foi uma vitória doce, tudo conduzido por Deus. No entanto, a caminhada no deserto nunca é fácil, especialmente com tantas mulheres, crianças, idosos, doentes, animais. Eles iriam nos próximos anos passar por muitas provas, por isso precisavam ser provados, testados e preparados. Quando a água acabou, eles chegaram a um lugar chamado Mara. Lá tinha água em abundância, mas eles não puderam saciar a sua sede, pois aquelas águas eram amargas. E logo eles começam a murmurar, a reclamar, a protestar. Acabou-se o que era doce. A vida no deserto não seria um passeio, embora Deus nunca havia dito que seria fácil. Algo semelhante acontece com muitos de nós, pessoas cristãs. Estamos animados, estamos empolgados, estamos fortes quando as coisas vão bem. Quando eu tenho um emprego, quando eu tenho um salário, quando eu tenho uma casa, quando eu tenho roupa, quando eu tenho comida sobre a mesa, quando eu tenho saúde. Mas estamos bem? Estamos entusiasmados e felizes desde que tudo siga bem. Quando vêm as provas, as adversidades, muitos de nós geralmente são reprovados. Há até aqueles que vão abandonar a fé. Por isso eu quero convidá-los a pensar nesse texto que nós lemos agora como uma espécie de um filme e olhar para 3 cenas desse filme e ver o que nós podemos aprender com esse povo e aquela situação amarga pela qual eles passaram. O que isso nos ensina? A viver nesta vida que muitas vezes terá os seus dias amargos. Primeira cena: um povo decepcionado com Deus. Os versículos 22 e 24, lá diz: Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Imagine a cena. Quando eles saíram do Egito, provavelmente levaram água para a viagem no deserto, mas depois de uns 3 dias, aquela água já tinha acabado. Eles encontram um lugar chamado Mara. Lá tem bastante água, mas ao tentarem beber dela, descobrem tratar-se de água amarga, imprópria para o consumo humano. A palavra Mara significa amarga. Que grande decepção. A primeira reação do povo foi murmurar, reclamar, se queixar, protestar. Aparentemente ninguém pensou em orar ao Deus poderoso, que há pouco tempo atrás havia aberto as águas do Mar Vermelho para que aquele povo pudesse passar a pé enxuto. Aparentemente ninguém lembrou de orar ao Deus poderoso, que com mão forte tinha libertado aquele povo depois de 400 anos de escravidão.
Aparentemente ninguém lembrou de orar àquele Deus Todo-Poderoso que até aquele momento tinha feito tanto por eles. Na primeira dificuldade, o que o povo faz é erguer sua voz para reclamar, protestar, se queixar a Moisés, mas à medida em que eles se queixam a Moisés, é ao próprio Deus que eles estão se queixando. Moisés não era mais do que um guia, um instrumento de Deus ali. Tal como muitos de nós, as pessoas têm dificuldades de entender o agir de Deus e ficam frustradas quando vêm as provas e os sofrimentos da vida. Ninguém disse que seria fácil, mas muita gente pensa que caminhar com Cristo é um passeio de luxo, e não é. Provas virão, dias amargos surgirão. Caminhar com Cristo não é sinônimo de isenção de problemas. É preciso ter consciência disso. Todos passamos e passaremos por dias ruins. Segunda cena. Moisés clama ao Senhor. No versículo 25, na primeira parte diz: então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Moisés jogou aquela árvore na água, e a água ficou boa de beber. Ao contrário do povo, Moisés clamou a Deus. E ele clamou em voz alta. Por quê? Para dar exemplo, para ensinar àquela gente que o mesmo Deus que os tirou do cativeiro continua agindo em seu favor. Bastava clamar ao Senhor. Da mesma forma que os outros, Moisés também está sofrendo com a falta de água. E no entanto, ao contrário do que o povo fez, reclamar, Moisés orou. Ele orou e não se decepcionou com Deus. Ele agiu de acordo com as ordens recebidas. Veja, muitas vezes, essa aqui foi só a primeira, muitas outras vezes nós vamos encontrar esse povo, os israelitas, caminhando pelo deserto, reclamando. Povo de dura cerviz, gente cabeça dura, diz a Bíblia. E a reclamação, ela é fruto de um sentimento muito ruim, que muitas pessoas cultivam dentro de si, que é a ingratidão. Reclamam os ingratos. Eu repito, quanta coisa aquele povo já tinha visto. Um Deus que libertou eles sem que eles tivessem que levantar um dedo. Tudo feito por Deus. Moisés como instrumento de Deus, falando ao faraó, as 10 pragas que vieram sobre os egípcios, a libertação, afinal, a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, milagrosamente, para que o povo pudesse passar a pé enxuto, o chegar do outro lado do mar, e o mar se fechar, derrotando o exército inimigo que vinha atrás deles. Um povo que agora caminhava pelo deserto, mas não caminhava para o nada, não caminhava para o incerto, caminhavam para uma terra,
a terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que mana leite e mel, aquela terra que Deus tinha dado para eles, e onde eles poderiam viver em paz e com fartura para todo sempre. Um Deus que tinha feito tanto por eles até agora, por acaso deixaria de agir com o mesmo poder nesse momento? Isso é o que acontece, a atitude do povo é o que acontece quando as pessoas não passam pelas provas e não conseguem entender o agir de Deus. Eles passaram por uma prova. Com essa prova, Deus os estava preparando para uma longa caminhada que viria. Com essa prova, Deus os estava aperfeiçoando, aprimorando, fortalecendo, ensinando, para que eles pudessem enfrentar e vencer todas as outras dificuldades que viriam pelo caminho. Aquele era um povo ingrato. Moisés não era ingrato. Aquele era um povo que, por causa da sua ingratidão, reclamou. Tem um outro episódio que eles estão com fome e eles, cheios de ingratidão, chegam a dizer o absurdo: era melhor que tivéssemos morrido no Egito, onde estávamos ao lado das panelas de carne. Eles estão livres e eles têm um Deus que até agora tinha feito tanto por eles. Eles estavam cegos. Moisés não. Por isso Moisés não reclamou. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. E portanto Moisés, ao invés de reclamar, ao invés de protestar, ao invés de bater boca com Deus, o Moisés, que também estava com sede, prefere se ajoelhar e orar. E faz isso na frente de todo mundo, em voz alta, para dar exemplo para aquelas pessoas. Moisés orou e não se decepcionou, porque ao jogar aquele pedaço de madeira, ao jogar aquela árvore dentro das águas amargas de Mara, a água se torna doce, potável, boa para beber, e aquele povo pôde saciar sua sede e dar de beber aos seus rebanhos. O Deus poderoso de outrora segue poderoso, gente. Quando as coisas vão mal, não fique reclamando. Quando as coisas não dão certo, quando os dias são amargos, não murmure. Isso não ajuda em nada. Quando as coisas não dão certo, não murmure. Ore. Quem ora não se decepciona. Terceira cena: fé e fidelidade. Os versículos 25, a segunda parte do versículo 25 até o 27 diz assim: foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois, os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Veja a cena. Depois que aquele povo matou a sua sede com água potável, com água boa em abundância, depois que os rebanhos também já estão satisfeitos, porque renovaram as suas forças com aquela água, então Deus entrega leis ao povo e faz um pedido: se vocês ouvirem com atenção o que eu ordeno e seguirem as minhas ordens, então
eu não vou punir vocês com as mesmas pragas que eu mandei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que cura. E logo depois que Deus diz isso, Ele encaminha o povo a um lugar chamado Elim. E qual não foi a surpresa deles? No meio do deserto está um oásis, com 12 fontes de águas frescas e cristalinas, e 70 palmeiras, de onde vem sombra e alimento. E ali o povo pôde acampar e ali permanecer. Resultado da fidelidade de Deus. Se ouvirmos e obedecermos aos estatutos divinos, também nós, a exemplo daquele povo, poderemos ter paz em meio às guerras, luz nas trevas, paz no deserto, água para matar a sede, pão para saciar a fome. O que nós não podemos fazer é pensar, primeira cena, que tudo é uma maravilha porque caminhamos com Deus. Nem sempre será. Os melhores cristãos terão que enfrentar dias amargos. Ouvimos a saudação do culto, o apóstolo Paulo falando de dentro da prisão e pouquíssimo tempo antes de ser morto. Paulo vivendo dias amargos. Precisamos, assim como vimos na segunda cena, não murmurar, não reclamar. Nós precisamos orar. Aquele que ora não sai decepcionado. Precisamos, assim como vimos na terceira cena, confiar na fidelidade de um Deus poderoso e sermos também nós fiéis a esse Deus, ouvindo com atenção seus estatutos, guardando com carinho esses estatutos e obedecendo-os. Então, queridos, o que era amargo se torna doce. E é por isso que o tema desta prédica é: acabou-se o que era amargo. À medida em que eu sou fiel, Deus é fiel também. E também eu serei levado às fontes das águas frescas, onde minhas necessidades serão satisfeitas. Essa é uma certeza que eu guardo no meu coração, apesar dos muitos dias amargos pelos quais também eu passo. Aquele que caminha com o Senhor poderá dizer, como eu tantas vezes já tenho dito: com o Senhor acabou-se o que era amargo. Também na sua vida, Deus possa transformar as águas amargas dos dias cinzentos em águas doces de dias ensolarados. E que a paz do Senhor nosso Deus, que supera todo o nosso entendimento, venha guardar os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém.